Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Taylor Wright. A Taylor, ela tinha 33 anos de idade e ela é descrita pelas pessoas que a conheciam como uma mulher muito forte, que não tinha medo de falar o que pensava, mas também com um coração muito generoso. A Taylor, ela teve uma infância um pouco difícil. Ela foi retirada da sua casa pelo serviço social quando ela estava com 13 anos de idade e ela foi colocada para adoção. Uma mulher chamada Nancy a adotou e a Nancy, ela tinha uma fazenda. Então a Taylor tinha aprendido a andar a cavalo ali na fazenda e era algo que ela gostava muito. A Taylor casou com um homem chamado Jeff em 2003. O Jeff, ele era militar e depois ele passou a trabalhar para o governo, não é especificado exatamente o que ele fazia, mas os dois eles tiveram um filho chamado Drake. A Taylor era uma oficial da polícia e os seus superiores a descreveram ali como muito dedicada, muito determinada, uma ótima profissional. Já em 2013, a Taylor ela não estava mais trabalhando como policial, ela não trabalhava mais no departamento de polícia, mas ela tinha passado a trabalhar como investigadora particular. E ela tinha como objetivo abrir um escritório de investigação. Em 2015, o Jeff ele pede a separação da Taylor e ele diz que eles estavam brigando muito nessa época. E ele a acusou de estar o traindo. E apesar da Taylor ter negado essas acusações, assim que o Jeff saiu de casa, a mulher com quem ele tinha acusado a Taylor de estar o traindo foi morar junto com ela. Porém, a relação da Taylor com essa mulher também foi bem conturbada. Elas discutiam bastante, chegando a um ponto da polícia ter que intervir algumas vezes. Então, o relacionamento ele terminou e ela resolveu se mudar para Pensacola, na Flórida. Lá ela continuou trabalhando como investigadora particular. E logo que ela e o Jeff se separaram, o Jeff tinha ficado ali com a guarda do filho, o Drake. E é dito que, na verdade, a Taylor ela não fez muita questão de ficar com a guarda do filho. Isso porque, apesar dela amar muito ele, naquele momento ela entendia que ela precisava organizar algumas coisas na sua vida. Então, era melhor para o filho, naquele momento, ficar com o pai. A família da Taylor diz que o Drake era o que tinha de mais importante na vida dela. Em 2017, a Taylor já estava em um outro relacionamento com uma mulher chamada Cassandra. A Cassandra e a Taylor, elas tinham se conhecido num aplicativo de relacionamento e elas começaram a namorar. E depois de um tempo, a Cassandra ela convidou a Taylor para ir morar junto com ela e a Taylor aceitou. E a história que eu vou contar hoje ela ocorreu em 2017. E podemos dizer que ela iniciou por causa de uma conta conjunta que a Taylor tinha com o Jeff. Quando eles iniciaram o processo de divórcio, essa conta ela tinha sido congelada. Porém, em junho de 2017, a conta tinha sido descongelada. Então, nesse momento, a Taylor teria retirado $100 mil da conta. E isso teria sido feito contra as ordens do tribunal. Segundo a Cassandra, a Taylor tinha dito que esse dinheiro pertencia a ela, porque durante o processo ali de separação, eles teriam vendido alguns bens, ela e o Jeff, e então aquele dinheiro seria uma parte ali que pertencia a ela. Já o Jeff, ele diz que pelo menos 30 mil daquele dinheiro pertencia a ele e que também havia uma quantia que a Taylor estava devendo, que fazia parte ali da pensão que ela mandava para o Drake. Então, ao total, eram mais ou menos 40 mil que pertenceriam ao Jeff. De qualquer forma, nenhum dos dois estavam autorizados a retirar qualquer dinheiro daquela conta. Eles precisavam receber ali uma autorização do tribunal. Autorização essa que a Taylor não tinha no momento que ela retirou 100 mil. Bom, para além disso, ela começou a ter alguns problemas ali com a Cassandra. E a Cassandra descobriu que a Taylor tinha traído ela com uma mulher que morava no Mississippi. E também a Taylor confessou ali para Cassandra que ela tinha utilizado por algumas vezes uma substância ilícita. Então a Cassandra e a Taylor elas terminaram o relacionamento, mas isso durou bem pouco tempo. Elas ficaram separadas ali só por alguns dias. E a Cassandra, foi nesse momento que ela resolveu convidar a Taylor para ir morar com ela.
E ela acreditava que ela podia ajudar a Taylor ali, tanto com essa questão do uso ali de substâncias ilícitas, como também dar um apoio para ela nesse momento desses processos legais que estavam acontecendo por conta do divórcio. A Taylor, ela também tinha uma amiga chamada Ashley, que morava ali na Flórida. E ao que tudo indica, era uma amiga bem próxima, porque a Taylor, inclusive, tinha a chave da casa da Ashley. A Ashley se chamava Ashley MacArthur. E a Ashley era casada com o Zack. E o Zack, ele era policial. Então, na verdade, a Taylor tinha conhecido o Zack. E através do Zack, ela tinha conhecido a Ashley. E elas ficaram amigas. A Ashley, ela tinha trabalhado como técnica de cena de crime. Tinha trabalhado na perícia. Mas no momento ela tinha largado esse trabalho porque ela tinha assumido uma empresa que a família dela tinha. Era uma empresa que distribuía ali jukebox e mesas de bilhar, esse tipo de coisa, para bares e alguns estabelecimentos. O Zack, em um momento, falou que ele não tinha controle ali das finanças da família. Quem ficava responsável por controlar as finanças da casa era a Ashley. Inclusive, ele tinha sofrido um acidente de carro há um tempo atrás e ele tinha recebido uma indenização por conta disso. Ele tinha entregue esse dinheiro para Ashley, então ele não tinha ali muita noção nem de quantas contas eles tinham, nem nada do tipo. Bom, a questão central aqui é que a Taylor teria entregue um cheque de $34 mil para Ashley guardar em um cofre que ela tinha em um banco. Ela, na verdade, queria que a Ashley escondesse esse dinheiro. E possivelmente ali por questões legais, ela não queria que o Jeff tivesse acesso ao dinheiro, já que esse dinheiro ela tinha tirado ali da conta conjunta que eles tinham. Ela achava que aquele dinheiro era dela e a gente não sabe dizer aqui se era mesmo ou não, mas ela acreditava que era e ela não queria de jeito nenhum que o Jeff ficasse com o dinheiro. Apesar disso ir contra as ordens do tribunal. Bom, então a Ashley teria guardado esse dinheiro para a amiga num cofre que ela tinha em um banco. Também não sei dizer aqui por que a Taylor não teria entregue esse dinheiro para Cassandra esconder. É possível que, pelo fato de que naquele momento a relação dela estava passando ali por uma situação um pouco delicada, e então ela pode ter achado que era melhor ela entregar para a amiga dela. E também pode ser pelo fato que talvez se a justiça fosse procurar por aquele dinheiro, é possível que eles tivessem acesso às contas da Cassandra, já que ela era namorada da Taylor e elas estavam morando juntas. Bom, então no dia 29 de agosto de 2017, a Taylor ela enviou uma mensagem para Ashley e ela estava ali pedindo o dinheiro de volta. No dia 31 de agosto, ela manda mais uma mensagem para Ashley e assim ela começou a mandar diversas mensagens e ela estava sempre ali dizendo que ela precisava pegar o dinheiro de volta. Isso porque ela tinha uma audiência marcada no tribunal para o dia 7 de setembro. E então ela percebeu que não ia ficar bem para ela o fato dela ter retirado o dinheiro da conta sem permissão. Então ela queria devolver esse dinheiro para a conta. E ela também tinha entrado ali numa disputa pela guarda do filho, então ela sabia que isso ia atrapalhar caso ela quisesse obter a guarda do filho. Então ela começou ali a mandar diversas mensagens para Ashley, dizendo que elas precisavam ir ao banco para tirar aquele dinheiro, que ela precisava do dinheiro de volta. E a Ashley, ela respondia toda vez com alguma desculpa, como faltava só 1 hora para o banco fechar, então vamos deixar para o dia seguinte. Aí no dia seguinte ela dizia que não podia porque estava muito ocupada. Então parecia que ela estava sempre ali dando alguma desculpa. E a Taylor, ela começou a ficar muito desesperada com isso. Bom, essa parte dessa situação do dinheiro é um pouco confusa, então eu vou tentar fazer um resumo aqui para vocês. No dia 12 de julho de 2017, a Taylor ela retirou $100 mil da conta conjunta que ela tinha com o ex-marido, o Jeff. Eles estavam em processo de divórcio e em breve enfrentariam uma disputa pela guarda do filho. No dia 18 de julho, ela transferiu $83 mil para uma conta poupança que ela tinha. Ela então retirou esse dinheiro da conta em forma de cheque e ela retirou $15 mil em espécie. E ela entregou esse dinheiro para Ashley guardar em um cofre. No dia 20 de julho, ela depositou $68 mil na sua conta. E depois ela retirou esse dinheiro em forma de 2 cheques. E ela teria entregue esse cheque para Ashley guardar no cofre. No dia 25 de julho, a Taylor teria retirado mais $15 mil em espécie e também entregue a Ashley. Bom, eu achei isso um pouco confuso, mas basicamente ela tinha entregue $64 mil para Ashley guardar ou esconder no cofre que a Ashley tinha no banco. Outra coisa que pode ser relevante aqui, importante saber nessa história,
é que esses cheques eles não eram cheques comuns. Penso que o cheque que é mais utilizado, pelo menos no Brasil, quer dizer, acho que já nem é tão utilizado, acho que já é um pouco raro as pessoas passarem cheque. Me deixa um comentário dizendo qual foi a última vez que você usou um cheque. Mas o cheque que eu vou chamar aqui de cheque comum é aquele cheque que, por exemplo, eu vou passar para vocês, preencho ali o cheque, R$ 500, assino e faço um pagamento para você. Então, quando você vai descontar esse cheque, o dinheiro continua lá na minha conta e só no momento que você desconta o cheque que esse dinheiro é retirado da minha conta. Nesse caso, esse cheque que a Ashley tinha era mais ou menos um cheque administrativo. Então, era um cheque que, na verdade, ela pagava para o banco para obter aquele cheque. É como se ela pagasse antecipadamente. Então, quem ficava responsável por aquele cheque era o banco. Então, quando ela passasse para outra pessoa e essa pessoa fosse descontar o dinheiro, na verdade, isso seria descontado do banco e não da conta dela. Dessa forma também, quando a pessoa utilizasse o cheque, a Taylor ela não saberia, porque não seria descontado da conta dela, então não teria como ela saber se a pessoa usou ou não o cheque. Então, basicamente, esse cheque ele era como se ele realmente valesse o valor que estava escrito ali. Então, se fosse um cheque de R$ 500, de fato, aquele pedaço de papel valia R$ 500, assim como uma cédula. E eu não tenho certeza, mas pelo que eu pesquisei, eu acredito que para utilizar esse cheque, para descontar esse valor, a pessoa precisaria ali da assinatura do beneficiário. E no caso desses cheques, o beneficiário seria a Taylor, porque ela tinha retirado para si mesma. Não tem como a gente ter certeza qual era o objetivo dela, mas imagina-se que ela tinha tirado o dinheiro ali para o Jeff não ter acesso, mas que mais tarde, depois de todo esse processo, ela ia reutilizar, ela ia colocar novamente esse dinheiro em uma conta só dela. Mas naquele momento isso não era o mais seguro, porque a justiça podia ter acesso às contas dela para verificar. Então ela resolveu esconder esse dinheiro com a Ashley. Também não sei o porquê que ela tinha tirado aí boa parte desse dinheiro através desse tipo de cheque e não em espécie. Mas é provável que ela achasse mais seguro, já que precisaria ali da assinatura dela para utilizar o cheque e o dinheiro não. Não sei se ficou claro, porque eu não sou especialista nesse assunto, então se inscrevam aí no canal, compartilha com os amigos o canal, pede para os amigos se inscreverem, manda no grupo de WhatsApp para a gente ter muitos inscritos aqui no canal, para o canal poder crescer e a gente ter especialistas para poder explicar essas situações, essas questões que eu não domino muito. Mas voltando para o caso. A Taylor, ela possivelmente tinha ficado ali muito preocupada com toda essa situação, obviamente. Porque ela começou a desconfiar que tinha algo de errado, que tinha algum motivo ali para Ashley não querer devolver o dinheiro dela. Parecia que ela estava sempre inventando alguma desculpa. E como eu disse, ela não tinha como ter controle, ela não tinha o controle de saber se os cheques tinham sido usados ou não, ou se eles de fato estavam guardados ali no tal cofre. E ela queria de qualquer forma ter esse dinheiro de volta, porque ela queria devolver ele para a conta conjunta. Afinal, ela tinha marcado uma data para comparecer ao tribunal. E ela precisava que esse dinheiro estivesse na conta quando ela fosse comparecer. E isso podia prejudicar até mesmo a questão ali da guarda do filho dela. Ela podia perder essa disputa por conta disso, visto que ela não devia, de início, ter tirado esse dinheiro da conta. A Taylor, porém, ela não procurou ali a polícia e não se sabe ao certo também o porquê, mas é possível que pelo fato de que ela estava fazendo algo de errado ao retirar esse dinheiro, ela já não deveria estar com esse dinheiro, e também pelo fato de que tanto a Ashley quanto o marido da Ashley, o Zack, eles tinham ali conhecidos na polícia. O Zack inclusive trabalhava como policial. E apesar da Taylor também ser policial, ela não tinha trabalhado ali na região da Flórida. E é claro que isso não devia influenciar em nada o trabalho de um bom profissional. Então, se os policiais fossem ali policiais sérios, isso não ia afetar em nada. Porém, é possível que a Taylor, por essa razão, tenha ficado ali um pouco em dúvida se ela deveria ou não procurar a ajuda da polícia. Bom, então no dia 7 de setembro, a Taylor ela tinha saído para jantar com a Cassandra e a Ashley se juntou a elas. E segundo a Cassandra, parecia que havia ali uma grande tensão entre as duas e que a Taylor teria perguntado para Ashley o porquê que ela estava dificultando tanto para devolver o dinheiro para ela.
E que, apesar da Taylor estar ali bem frustrada com a situação, ela não pareceu assim irritada, ela não alterou a voz nem nada do tipo. Isso podia mostrar ali que a Taylor, ela sabia que ela não tinha muito o que fazer, que ela estava nas mãos da Ashley e que ela só podia implorar pelo seu dinheiro. E a Ashley, ela teria respondido dizendo que ela estava muito ocupada com o trabalho dela, mas que no dia seguinte, no dia 8 de setembro, ela ia buscar a Taylor lá na casa dela, na casa que ela dividia com a Cassandra, e que as duas iriam até o banco resolver essa situação. E a Cassandra também disse que mais tarde a Taylor teria dito para ela que ela acreditava que a Ashley tinha feito alguma coisa com o dinheiro dela. E esse dia, o dia 7 de setembro, era o dia que ela teria que comparecer ao tribunal, porém ela tinha pedido para remarcar a data e tinha sido remarcado para o dia 12 de setembro, porque afinal ela não tinha o dinheiro que ela precisava repor ali na conta. Então, no dia seguinte, o dia 8 de setembro, a Ashley ela foi até a casa ali da Cassandra buscar a Taylor. E nesse momento a Cassandra estava em casa e ela sabia, ela estava ciente de que as duas iam ao banco naquele dia. E então ela teria saído para trabalhar, e então quando ela saiu as duas ainda estavam em casa. Por volta das 11h30, a Cassandra ela mandou uma mensagem para Taylor, porém ela não teve resposta. Já às 16 horas, ela manda uma mensagem para Ashley perguntando se estava tudo bem com ela e com a Taylor. E a Ashley responde dizendo que sim. A Cassandra então disse para Ashley pedir para Taylor ligar para ela. Pouco tempo depois, a Cassandra ela recebe uma ligação, mas não era a Taylor, era a Ashley. E a Ashley ela estava dizendo que a Taylor ela não podia ligar naquele momento porque ela estava andando a cavalo. Então a Cassandra fica um pouco confusa e pergunta se elas não iam até o banco. E a Ashley responde dizendo que a Taylor ela estava muito estressada ali com as coisas do divórcio, e então que elas tinham resolvido fazer algo divertido. E de fato, a Taylor gostava muito de andar a cavalo. Então elas teriam ido até uma fazenda na região de Milton. Bom, a Cassandra, então, antes de encerrar a ligação, diz para Ashley para assim que a Taylor pudesse, ela ligar para ela. Então já eram 19h30 e a Cassandra ainda não tinha tido nenhuma notícia ali da Taylor, ela não tinha ligado para ela. Então ela novamente manda uma mensagem para Ashley e nessa mensagem ela diz que ela sabia que tinha algo de errado. Ela dizia que algo não estava bem, ali dando a entender que ela sabia que tinha algo de estranho naquela situação. Então ela recebe uma resposta da Ashley dizendo que por volta das 17 horas elas tinham ido para a casa dela e que em um momento a Taylor ela disse que estava com vontade de sair para tomar uma bebida e que ela ia chamar um carro de aplicativo. Nisso elas estariam ali em frente à casa e então a Ashley ela teria entrado na casa e quando ela voltou a Taylor já tinha ido embora. E ainda, segundo a Ashley, a Taylor ela estava ali o dia todo com duas malas, uma mala preta e uma marrom, que numa das malas tinha uma quantia de dinheiro e na outra mala tinha algumas roupas da Taylor. A Cassandra ela deve ter ficado bastante confusa com toda essa história, porém 20 minutos depois ela recebeu uma mensagem da Taylor. Nessa mensagem, a Taylor dizia que estava tudo bem, que ela não estava brava com a Cassandra, mas que ela precisava de um tempo ali para colocar a sua vida em ordem, para organizar a sua vida e botar ela de volta aos trilhos. E num primeiro momento, a Cassandra ficou muito chateada com aquela mensagem, mas ao analisar melhor a mensagem, ela percebeu que, principalmente, o final ali da mensagem não soava como a Taylor. Isso porque a Taylor ela não achava que a vida dela estava desorganizada ou que estava fora dos trilhos. Pelo contrário, a Taylor achava que finalmente as coisas estavam começando a dar certo para ela. Ela estava muito positiva em relação à questão ali da guarda do filho e como naquele dia ela ia buscar o dinheiro para devolver para a conta, então que era o maior problema dela, provavelmente ia ser o maior empecilho nessa situação. Ela achava que finalmente as coisas iam começar a caminhar de forma positiva. Mais tarde, a Ashley foi até a casa da Cassandra e entregou-lhe algumas bijuterias que ela disse que a Taylor tinha deixado no carro dela. E a Ashley ficou ali cerca de 20 minutos. Nesse mesmo dia, por volta da meia-noite, a Ashley ela mandou uma mensagem para a Cassandra. E nessa mensagem tinha ali um print que ela tinha tirado de uma mensagem que a Taylor tinha mandado para ela, para Ashley. E nessa mensagem a Taylor dizia que ela estava bem e que ela estava ali estressada com todas as questões legais do divórcio e também com a mudança que ela tinha feito para a casa da Cassandra. Novamente a Cassandra achou aquilo pouco provável de ter sido escrito pela Taylor, porque ela não estava estressada com a mudança para a casa dela, e sim que ela parecia muito animada com a mudança e ela pareceu ter ficado muito feliz de ter ido morar com a Cassandra. E de novo,
A Taylor, ela estava num momento ali em que ela demonstrava que ela estava muito animada com as coisas que estavam para acontecer ali no futuro próximo. Então ela estava muito positiva em relação à vida. E mesmo na última vez que a Cassandra tinha visto ali a Taylor, ela estava muito animada porque finalmente ela ia ao banco pegar aquele dinheiro que ela precisava devolver para a conta, que no momento era o maior problema que ela tinha. Bom, a Cassandra ela acabou enviando algumas mensagens para Taylor, dizendo para ela voltar para casa, que elas iam resolver qualquer problema que ela tivesse juntas. Porém, a Taylor nunca respondeu. Dia 9 de setembro, acredito que a Cassandra já não sabia mais o que fazer, ela devia estar bastante perdida. Então ela começou a ligar ali para diversos hospitais para ver se a Taylor tinha dado entrada em algum hospital. E ela também começou a ir a lugares que ela sabia que a Taylor gostava de frequentar para ver se ela estava lá. Ela também não conhecia o Jeff, o ex-marido da Taylor, mas ela conseguiu ali o contato telefônico dele e ligou para ele e perguntou se ele ou o filho tiveram contato com a Taylor nos últimos dias. E apesar do filho ter recebido uma mensagem da Taylor alguns dias atrás, o filho tinha enviado ali outras mensagens para a mãe e ela não tinha respondido. E segundo o Jeff, isso era muito estranho porque ela nunca tinha deixado de responder o Drake. A Cassandra, então, ela levanta ali a hipótese de fazer uma denúncia de desaparecimento e o Jeff, ele acha que não era uma boa ideia, porque das outras vezes, principalmente naquele relacionamento anterior que ela teve, que a Taylor teve com aquela outra mulher, todas as vezes que a polícia era envolvida, a Taylor ela ficava muito chateada e bastante constrangida, até porque eram ali colegas de trabalho dela e ela sentia que ela não queria expor a sua vida pessoal dessa forma. E como a Taylor tinha mandado uma mensagem para Cassandra dizendo que estava tudo bem, que ela precisava de um tempo, ele achava que não era uma boa ideia envolver a polícia, porque a Taylor ia ficar muito irritada com isso. De qualquer forma, a Cassandra ela vai até a polícia e ela tenta fazer essa denúncia de desaparecimento. Mas a polícia alega que como a Taylor já era adulta, ela tinha mais de 30 anos, ela estava desaparecida somente há 2 dias, supostamente. E também tinha aquela mensagem que dava a entender que ela tinha ido embora por vontade própria. Então eles não registram essa denúncia. Bom, a Cassandra ela começou a considerar que a Taylor tinha mesmo ido embora e que talvez ela tivesse até ido embora com outra pessoa. E a Taylor, ela tinha uma van que ela tinha alguns pertences dela dentro dessa van e ela estava estacionada em frente à casa da Cassandra. Então a Cassandra, ela liga pra Ashley e pede pra Ashley se ela podia retirar ali aquela van da frente da casa dela. E a Ashley parece bastante disposta a lhe ajudar, então ela envia um funcionário da sua empresa que retira a van de lá e guarda em um dos depósitos que ela tinha. E apesar de que a Cassandra devia estar ali muito dividida com essa situação, sem saber o que fazer, a questão também de fazer a denúncia do desaparecimento, visto que a Taylor ela tinha feito algo ali que ela não deveria fazer, que era a retirada daquele dinheiro, e também o fato dela ter mandado uma mensagem dizendo, olha, não é preciso de um tempo, eu tô indo embora por vontade própria. Porque imagina que a Taylor volta e ela entregou o que a Taylor tinha feito de errado e cria toda uma situação desnecessária. De qualquer forma, no dia 14 de setembro, a Cassandra ela vai até a polícia novamente e dessa vez ela consegue fazer a denúncia de desaparecimento. Nesse mesmo dia, a Ashley junto com a Cassandra, elas abrem a van da Taylor e lá elas encontram duas armas semiautomáticas. E não tinha nada de estranho nisso, afinal, a Taylor ela tinha sido policial, estava trabalhando ali como investigadora particular. E ela gostava muito de armas, então não foi nenhuma surpresa elas encontrarem aquelas armas na van. Também foram encontradas 4 facas. E também foi encontrada uma mala preta que tinha algumas roupas da Taylor. Lembrando que a Ashley tinha dito que na última vez que ela viu a Taylor, ela estava carregando 2 malas, uma marrom e uma preta, e que numa das malas tinha uma quantia em dinheiro e na outra algumas roupas. Então dava para imaginar que talvez aquela mala fosse a mala que ela estava carregando naquele dia, uma das malas. Porém, como que essa mala tinha ido parar na van que estava estacionada em frente à casa da Cassandra? Bom, depois a Cassandra ela acaba encontrando a outra mala, a mala marrom, na casa dela, num cômodo próximo à entrada da casa. Porém, não havia nenhum dinheiro na mala, a mala estava vazia.
Bom, com a denúncia de desaparecimento registrada, a polícia ela começa a fazer uma investigação sobre esse caso. Então eles chamam a Cassandra para um interrogatório. Eles fazem ali algumas perguntas básicas, perguntavam se ela sabia onde a Taylor estava, coisas assim. Cassandra diz que não, e ela acaba mencionando que a última pessoa que teria visto a Taylor teria sido a Ashley. Então a polícia ela entra em contato com a Ashley por telefone. Então a Ashley conta que ela e a Taylor teriam feito ali no dia 8 de setembro. Ela diz que ela buscou a Taylor na casa da Cassandra e que as duas de lá foram para um depósito da empresa ali da Ashley. Depois elas teriam voltado para a casa da Cassandra. Então de lá elas foram para uma casa de um local chamado Beulah Road. E supostamente essa casa ela tinha alguma relação em uma investigação que a Taylor estaria trabalhando. Depois elas foram para uma fazenda em East Milton para andar a cavalo. No dia 17 de setembro, a polícia ela faz uma busca na casa da Cassandra e eles revistam ali algumas coisas, alguns pertences da Taylor. E entre esses pertences, eles encontram um cheque de $19 mil. Com isso, a polícia acredita que a Taylor ela não foi embora por vontade própria, porque ela deixaria aquela quantia grande de dinheiro para trás. Lembrando que esse era um daqueles cheques administrativos, então aquele cheque, aquele pedaço de papel realmente valia 19 mil. Não é como se ela tivesse aqueles 19 mil na conta para ser descontado. Então não fazia o menor sentido ela ter deixado aquilo para trás. E a Cassandra também informa a polícia sobre o dinheiro que a Taylor tinha dado para Ashley guardar no cofre. Então no dia 18 de setembro a polícia vai até a casa da Ashley e lá eles conversam com ela. E ela conta novamente o que elas tinham feito naquele dia 8 de setembro. E dessa vez ela menciona que a Taylor estava chateada e estressada ali com a situação do divórcio e também que ela estava escondendo um dinheiro do seu ex-marido. A polícia pergunta para Ashley se elas teriam ido a mais algum lugar naquele dia, alguma outra fazenda, alguma coisa assim. A Ashley diz que não, mas ela menciona que a família dela tinha uma fazenda, mas que elas não tinham ido para lá. Então a polícia pergunta qual era o endereço, em que estrada ficava ali essa fazenda que a família dela tinha, e ela diz que não lembrava ali de memória, ela não sabia decor o endereço, mas que ela ia verificar e depois ela passava essa informação para a polícia. Bom, de qualquer forma, a polícia então pede para Ashley que ela compareça à delegacia para fazer ali uma entrevista, um interrogatório formal. E a Ashley ela comparece. E durante essa entrevista ela parece ali bem animada, bem amigável, ela estava sorrindo e rindo durante a entrevista, ela parecia bem à vontade. Ela basicamente conta a mesma história que ela já tinha contado antes, e ela diz que na verdade ela não achava que tinha acontecido qualquer coisa com a Taylor, e sim que a Taylor ela tinha ido embora por vontade própria, que isso era bem algo que a Taylor faria. Ela também menciona que a Taylor tinha um problema com substâncias ilícitas e ela diz que, na verdade, essa era a única preocupação que ela tinha naquele momento em relação ao desaparecimento da Taylor. A polícia, então, questiona ela sobre o dinheiro guardado no cofre e ela diz que ela não tem e nunca teve nenhum cofre em um banco. Ela também conta que ali no dia que elas tinham ido a tal fazenda ali na região de Milton, logo que elas saíram da casa da Cassandra, a Taylor teria dito que ela queria uma cerveja. Então, quando elas pararam em um posto de combustível, a Ashley teria ido numa loja de conveniência para comprar uma cerveja para Taylor. E a polícia ela pergunta se era normal a Taylor beber assim logo pela manhã. E a Ashley teria respondido que não, mas como ela estava ali estressada com as coisas do divórcio, que talvez por essa razão ela tivesse pedido a cerveja. A polícia também pede para verificar o celular da Ashley e ela permite, sem problema nenhum. Ela parecia estar ali cooperando totalmente com a polícia, porque ela queria encontrar a amiga dela. E apesar de que ela não achava que tinha ali acontecido nada de ruim com a Taylor, ela só estava preocupada mais com a questão ali do abuso de substâncias. Bom, no celular da Ashley, eles encontraram algumas mensagens trocadas entre a Taylor e a Ashley, onde elas mencionavam um cofre. E eles também conseguiram ali um histórico de ligações do número de celular da Taylor. E não havia nenhuma ligação registrada ali para alguma empresa de aplicativo de transporte. E eles verificaram com essa empresa específica que a Taylor costumava utilizar. E eles disseram que a Taylor não usava ali os transportes da empresa já tinha alguns meses. Eles também descobrem que nem o celular da Ashley, nem o da Taylor tinha recebido sinal ali na região de Milton, onde supostamente ficava a fazenda que elas tinham ido.
a Ashley também começou a apresentar ali um comportamento que eu acredito que muitos de vocês já tenham visto em outros casos, que ela começou a demonstrar muito interesse pela investigação. Então ela começou a ligar muitas vezes para os investigadores para saber como que iam as investigações, se eles tinham alguma novidade. E ela também começou a dar-lhe sugestões de locais que ela achava que a polícia devia procurar pela Taylor. E ali com o celular da Ashley, eles também conseguiram constatar que, na verdade, ele tinha apresentado ali sinal na fazenda da família dela e não na fazenda da região Milton, onde ela alegava estar. Eu não consegui entender o porquê que ela chegou a mencionar que a família dela tinha essa tal fazenda, sendo que, a princípio, a polícia ela não sabia disso, então ela que trouxe essa informação, e ela trouxe, assim, pra nada, porque ela simplesmente falou, minha família tem uma fazenda, mas a gente não esteve lá. Então me parece meio estranho, parece meio que ela estava entregando que elas tinham ido lá na fazenda. Enfim, pra piorar a situação, a polícia ela descobre que o nome da estrada ali onde ficava essa propriedade da fazenda era o nome de solteira da Ashley, era ali o sobrenome de família dela. Então não tinha como ela não lembrar. Ela tinha dito que não lembrava o endereço, não sabia ali o nome da estrada. Era impossível ela não saber, afinal era o mesmo sobrenome ali do meio dela. Bom, com tudo isso, a Ashley passou a ser a principal suspeita desse caso. A Ashley é chamada para uma segunda entrevista, no caso seria ali uma segunda entrevista oficial. No dia 19 de outubro de 2017, ela comparece para esse interrogatório. E dessa vez ela teve uma postura bem diferente do primeiro, ela já não parecia assim tão animada, tão amigável. E enquanto os investigadores conversavam ali com a Ashley, 3 buscas em simultâneo estavam sendo feitas. Uma na casa da Ashley, uma na empresa ali dela, da família dela, e isso incluía alguns transportes, e outra na fazenda da família. E entre esses transportes tinha ali os transportes que eram utilizados na empresa dela, e também o carro, ela tinha 2 carros, os 2 veículos pessoais dela, e também o veículo do marido dela. Isso porque a polícia tinha conseguido imagens de câmera de segurança de uma loja de conveniência em que a Ashley esteve no dia 8 de setembro. E que nessas imagens dava para ver que a Ashley estava utilizando o carro, que era uma caminhonete, do marido dela. E as pessoas que conheciam a Ashley, elas disseram que isso não era muito comum, ela tinha ali 2 veículos e ela costumava usar até mais um dos veículos do que o outro, mas que não era comum ela usar o carro ali do marido. E quando perguntada, a Cassandra disse que ela não recordava da Ashley estar com o carro do marido, com essa caminhonete, no dia que ela foi buscar a Taylor, no dia 8 de setembro, e sim que ela estava com o carro que ela costumava utilizar, que era um dos veículos dela. Durante um interrogatório, eles questionaram a Ashley sobre um cheque que ela teria depositado na conta dela, e esse cheque pertencia a Taylor. E ela disse que, na verdade, aquele cheque tinha sido um pagamento que a Taylor tinha feito para ela, de um valor, uma quantia que ela estava devendo para ela, para Ashley, e que tinha sido assinado ali pela Taylor. E eles também confrontam a Ashley com o fato delas não terem ido à fazenda Milton, e sim terem ido à fazenda da família dela. Ela reforça que elas foram sim à fazenda Milton, ela continua alegando que elas estiveram lá, mas dessa vez ela fala que elas de fato depois tinham passado lá na fazenda da família dela para buscar ali uma caixa, uma espécie de cofre, mas um cofre menor, não era como o cofre do banco, um cofre menor ali, uma caixa onde a Taylor guardava ali alguns pertences, provavelmente algum dinheiro, e que ela não tinha mencionado isso antes porque a Taylor ela tinha pedido para Ashley guardar segredo sobre aquela caixa. Bom, enquanto isso, na fazenda da família, na fazenda da família da Ashley, a polícia ela encontra um esqueleto humano. Esse esqueleto pertencia a uma mulher e, como vocês devem imaginar, mais tarde ficou constatado que pertencia a Taylor. O esqueleto ele estava enrolado numa rede, uma rede colorida, e ela havia sido atingida com um tiro na parte de trás da cabeça. E os restos mortais eles estavam enterrados ali numa cova rasa e estava coberto por um tipo de adubo e cimento. Com isso, a Ashley ela foi detida. E a Ashley, na verdade, ela já estava sendo investigada por um outro caso, uma suspeita de fraude. Ela tinha sido denunciada, no caso a empresa ali que ela estava gerindo,
tinha sido denunciada por alguns estabelecimentos. Eu falei pra vocês antes que ela fornecia ali jukebox e algumas mesas de bilhar, algumas coisas assim. E o valor que era recebido nessas máquinas, ele era dividido, supostamente devia ser dividido 50% para a empresa dela e 50% para os estabelecimentos. Porém, alguns estabelecimentos alegavam que ela estava ficando com uma parte muito maior desse dinheiro. E então ela tinha ali numa determinada data uma reunião por conta disso. E em cima da hora ela teria ligado dizendo que ela não ia poder comparecer à reunião porque ela teve um problema pessoal. Mais tarde descobriu-se que o problema pessoal, na verdade, tinha sido um incêndio na empresa dela. E também ficou constatado depois que esse incêndio ele tinha sido proposital. E ele tinha afetado apenas uma parte ali do prédio onde ficava a empresa, e era exatamente a parte onde ficavam os registros financeiros da empresa. A Ashley ela teve direito à fiança para esperar o julgamento em liberdade. Ela pagou essa fiança e uma das condições era que ela tinha que ficar ali na casa da mãe dela. Porém, alguns vizinhos disseram que ela passava alguns dias na casa dela junto com o marido, o Zack. Então, parece que queriam rever essa questão da fiança e para ela voltar ali para a cadeia. Mas parece que houve algum erro na comunicação, então não tinha ficado claro que a Ashley ela não poderia ir até a casa dela. E a juíza ela teria ficado bem incomodada com isso, mas então ela teve que deixar a Ashley continuar em liberdade, mas dessa vez ela esclareceu todos os pontos que deviam ser cumpridos. Ela também recebeu uma autorização especial ali para ela poder deixar o estado da Flórida. Isso porque um colega de trabalho do Zack, o marido dela, tinha sido atingido durante uma operação policial e ele estava precisando de um transplante de um órgão. E então ela teria ido até esse outro estado para fazer ali um exame para ver se ela era uma possível doadora. Mas tudo isso deixou a família da Taylor muito revoltada. Eles achavam um absurdo que ela estivesse vivendo a vida dela aí quase que normalmente, inclusive saindo do estado, enquanto ela era a principal suspeita nesse caso de ter tirado a vida da Taylor. Bom, já durante o julgamento foi apresentado o fato de que a Ashley estava tendo um caso com o Brandon, que era um proprietário de um dos estabelecimentos que utilizava ali alguns dos equipamentos da empresa da Ashley. E ela estava pagando por algumas contas desse estabelecimento e também algumas contas pessoais do Brandon. Ela também tinha dado alguns presentes para o Brandon, como, por exemplo, uma moto e um barco. E parece que esse caso não era assim muito secreto. Todos os funcionários ali do bar, do estabelecimento que o Brandon era proprietário, sabiam desse caso, bem como os funcionários da empresa da Ashley e até mesmo o Zack, o marido da Ashley, sabia desse caso. Então acreditava-se que a Ashley ela teria usado esse dinheiro da Taylor para pagar algumas dessas contas ou mesmo esses presentes que ela estava dando pro amante. Bom, durante o julgamento, o Brandon também foi questionado sobre umas mensagens ali, sobre um número de celular com quem ele trocava algumas mensagens, e ele teria dito que era uma outra pessoa com quem ele tinha um relacionamento. E ao mesmo tempo que algumas pessoas acreditam que a Ashley ela estava bastante envolvida ali com o Brandon e por essa razão que ela pagava as contas dele e mesmo dava presentes para ele. Algumas pessoas acreditam que era uma forma dela meio que fazer ali, meio que lavar o dinheiro que ela estava utilizando da Taylor, para que depois não fosse possível rastrear esse dinheiro que na verdade pertencia a Taylor, ou talvez pertencesse ao Jeff. E além daquela fraude que ela estava sendo acusada anteriormente, também foi descoberto que ela estava tirando dinheiro da própria empresa, ela estava ali desviando o dinheiro da empresa da família dela. Sendo assim, eles acreditam que quando a Taylor começou a pressionar a Ashley para devolver o dinheiro dela, a Ashley ela teria resolvido tirar a vida da Taylor. E algumas testemunhas deram seu depoimento durante o julgamento, entre elas uma mulher que costumava frequentar o bar, que era de propriedade ali do Brandon. Ela disse que era bastante comum, ela estava sempre lá no bar e que era bastante comum também ver a Ashley lá no local. E que ela teria ouvido a Ashley perguntar para uma outra mulher, essa mulher chamava Audrey e ela era amiga da Ashley. E ela teria perguntado para Audrey quanto de uma substância ilícita, aquela substância branca, era necessário para tirar a vida de uma pessoa. Outra testemunha, Jéssica, que era uma funcionária desse bar do Brandon, disse que na noite do dia 7 de setembro ela teria visto a Ashley lá no local. E dia 7 foi aquele dia que a Ashley teria encontrado com a Cassandra e com a Taylor durante aquele jantar.
Então, possivelmente, depois do jantar, ela teria ido até o bar do Brandon. E essa funcionária, ela também teria ouvido a Ashley perguntar para Audrey quanto da tal substância ilícita era necessário para tirar a vida de uma pessoa. Ela também relatou que a Ashley e a Audrey, elas deixaram o local por algum tempo e depois elas teriam retornado para o bar. Já a Audrey, por sua vez, quando questionada, ela falou que quando elas deixaram ali o bar, ela e a Ashley tinham saído do bar, elas tinham ido até um outro estabelecimento, porque a Ashley queria comprar a tal substância. Depois disso, elas teriam voltado para o bar do Brandon. E segundo ela, a Ashley ela queria colocar tal substância na bebida da Taylor. Ela acreditava que se a Taylor sofresse uma overdose, ninguém ia suspeitar de nada, afinal a Taylor ela tinha confessado para Cassandra que ela tinha utilizado ali algumas vezes essa mesma substância. Eu não sei exatamente por que nenhuma dessas mulheres denunciou ou fez qualquer coisa a respeito disso. Possivelmente elas não levaram a sério ali o que a Ashley estava dizendo. E todas elas disseram que em algum momento a Ashley tinha falado coisas sobre a Taylor, como a Taylor não ser uma boa pessoa ou que o mundo seria um lugar melhor sem a Taylor. E apesar de que para essas outras duas mulheres ela não tinha especificado que aquela pergunta sobre a substância ilícita ali para tirar a vida de alguém seria a vida da Taylor, elas podiam ter chegado a essa conclusão, juntado as peças. E para Audrey, ela tinha dito especificamente que ela queria fazer aquilo com a Taylor. Bom, já no dia seguinte, o dia 8 de setembro, o dia que a Taylor desapareceu, a Audrey ela teria perguntado para Ashley o que ela teria feito com a tal substância, e a Ashley teria dito para ela que ela teria colocado em uma cerveja e dado para Taylor. Mas que a Taylor ela teria sentido um gosto estranho, então ela teria cuspido fora a cerveja e ela não teria bebido. Lembrando que a Ashley tinha dito para os policiais que a Taylor tinha pedido para tomar uma cerveja naquele dia. E algumas pessoas levantam a questão de se a Ashley já não estaria premeditando esse crime há algum tempo, visto que a Taylor ela não tinha ali anteriormente nenhum envolvimento com nenhum tipo de substância ilícita. Ela só começou a experimentar aquela substância depois que ela começou a amizade com a Ashley. Apesar de que também não tem nada que indique que a Ashley que tenha apresentado a substância para Taylor. E também porque a Taylor ela teria confessado ali para Cassandra que ela teria utilizado algumas vezes e que isso era algo recente. Então faria sentido ela começou a utilizar essa substância depois que ela começou a amizade com a Ashley. Bom, uma tia da Ashley, ela deu um depoimento durante o julgamento e ela disse que alguns meses antes do desaparecimento da Taylor, eles tiveram ali um evento, eles fizeram um evento, era um casamento que ia ocorrer ali na fazenda. E que ela tinha percebido que tinha uma rede colorida que estava ali presa em duas árvores e que não estava em harmonia com a decoração do casamento, com a decoração do evento. Então ela teria retirado aquela rede e guardado em um estábulo da fazenda. Lembrando que o corpo da Taylor foi encontrado enrolado em uma rede colorida. Algumas mensagens da Taylor foram mostradas ali no tribunal e uma delas era uma mensagem que ela tinha enviado para Cassandra no dia 8 de setembro, por volta das 11 da manhã. Isso teria sido um pouco antes daquela mensagem que a Cassandra enviou para ela e não obteve resposta. E nessa mensagem a Taylor ela respondia ali para Cassandra que a Cassandra tinha perguntado se elas já tinham ido ao banco. E então a Taylor teria respondido que ainda não, que elas estavam a caminho do banco, mas que ela contava para ela o que tinha acontecido quando voltasse para casa. Que dava para entender ali duas coisas dessa mensagem. A gente podia imaginar que, primeiro, ela não estava pensando em fugir ou ir embora, ela estava pensando em voltar para casa, e também que algo tinha acontecido ali fora do comum durante aquele tempo, porque por isso ela tinha dito, depois eu te conto o que aconteceu, dando a entender que quando a Cassandra chegasse em casa do trabalho, ela tinha algo para contar. A gente não tem como saber o que era, mas é possível que fosse talvez a questão ali da cerveja. Ela podia ter percebido que tinha algo de errado na cerveja e ela podia estar suspeitando da Ashley, ou podia ter acontecido algo nesse sentido que ela queria contar para Cassandra, mas ela não falou pela mensagem, ela queria contar pessoalmente. Outra coisa que demonstrava ali, de certa forma, incriminadora para Ashley é que o celular da Taylor, ele apresentava sinal sempre nos mesmos lugares que o celular da Ashley. Isso mesmo depois do dia 8,
que supostamente a Taylor teria ido embora. Então, quando a Ashley estava em casa, ou pelo menos o celular dela dava sinal de que estava em casa, o da Taylor também dava sinal de que estava na casa da Ashley, mesmo depois do dia 8. Da mesma forma no carro, na empresa dela, etc. Inclusive, a Ashley ela teria ido a um casamento com o marido dela, e nesse casamento, também nesse local desse casamento, mostrava o sinal nesse mesmo dia, desse evento, nesse mesmo dia, mostrava sinal do celular da Taylor nesse local. Porém, a Taylor não estava na lista dos convidados e ninguém que estava presente nesse casamento viu a Taylor por lá. Bom, isso indicaria que a Ashley que teria mandado aquelas outras mensagens ali para Cassandra, mesmo para o Drake, o filho da Taylor, e para o celular dela mesmo, fingindo ser a Taylor, para parecer que a Taylor ainda estava viva. Eu só quero lembrar que a Ashley ela tinha trabalhado como perita e mesmo assim ela carregou o celular da vítima para tudo que é lado e enterrou o corpo da Taylor, supostamente, né, até onde se sabe foi ela que enterrou o corpo da Taylor, na fazenda da família dela. E a polícia, ela a princípio não tinha conhecimento dessa fazenda, ela que trouxe essa informação para a polícia, que a família dela tinha essa fazenda. Bom, imagens de câmera de segurança de uma loja mostravam que a Ashley ela tinha feito compras ali no dia 9 de setembro, ou seja, um dia depois do desaparecimento da Taylor. E ela tinha comprado adubo e uma mistura para cimento. E esse adubo seria do mesmo tipo que foi encontrado na cova onde estava o corpo da Taylor. Por outro lado, a defesa ela se focou ali em mostrar que a Ashley ela tinha uma estrutura física pequena, então seria muito difícil ela carregar ou mesmo cavar ali uma cova para colocar o corpo da Taylor. E eles também mostraram que ela tinha um problema na coluna, ela tinha sofrido um acidente alguns anos antes, e isso tinha deixado ali ela com diversas dores na coluna. Então, eles queriam mostrar que não era possível que ela tivesse carregado ou mesmo colocado o corpo da Taylor na cova. E possíveis cúmplices, eles foram descartados, como, por exemplo, o marido da Ashley, o Zack, ou mesmo o amante, o Brandon. E também um primo da Ashley que estava morando ali na fazenda. Na verdade, ele morava em um trailer que ficava ali na propriedade onde estava a fazenda. Também todos eles foram descartados, isso por conta de verificação ali de álibis e mesmo do sinal de celulares. E no momento que ela levou a Taylor até a fazenda, pelo menos era o que indicava ali os sinais celulares, era um momento que ela sabia que o primo dela não estaria lá, ou seja, que a fazenda estaria completamente vazia, porque nesse horário ele estaria na universidade. Mas vale lembrar que o corpo da Taylor estava enrolado em uma rede e isso podia ter facilitado ali a movimentação do corpo. E a arma do crime ela também nunca foi encontrada e pelo que eu pesquisei na Flórida não é obrigatório, não é preciso fazer um registro das armas. Então, se fosse o caso, a Ashley ela pode muito bem ter vendido essa arma após o crime e não haveria nenhum registro disso. A defesa ela também alegou que aquela mistura de concreto ela não era a mesma, não era o mesmo tipo de mistura para concreto que a Ashley teria comprado. Porém, a acusação ela ressaltou o fato de que essa análise do concreto tinha sido feita por um funcionário da loja e não por um especialista. E que também haviam sido feitas algumas reformas na fazenda nos meses anteriores e que alguns pacotes de cimento tinham desaparecido. Mas de qualquer forma, não foi feita uma análise, não foi feita uma verificação se esse cimento que foi utilizado na reforma da fazenda era do mesmo tipo dessa mistura de cimento que tinha sido encontrado na cova junto ao corpo. E a defesa também trouxe o fato de que o celular da Taylor ele só podia ser desbloqueado com o uso da digital da Taylor. E nisso começou a se especular como que a Ashley teria feito para desbloquear o celular da Taylor, visto que supostamente, segundo a acusação, ela tinha utilizado ali nos dias seguintes o celular da amiga para mandar diversas mensagens, inclusive para o próprio celular. Eu não quero nem imaginar como que ela fez isso. Bom, a Ashley ela acabou sendo considerada culpada e ela foi sentenciada à prisão perpétua. E como as provas foram praticamente todas, ou a grande maioria, foram provas circunstanciais, muita gente ainda tem dúvidas se de fato a Ashley foi culpada por esse crime e também se ela agiu sozinha.
E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Vocês acham que a Ashley é mesmo culpada por esse crime? Se vocês acham que sim, vocês acham que ela agiu sozinha? E se vocês acham que não, me contem o que vocês acham que aconteceu com a Taylor. Não esquece de deixar o seu like, pede para algum amigo, se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.